a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Júnior Nunes. E se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, eu quero convidar você a se inscrever. Por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Eu quero falar sobre a passagem bíblica de Jesus andando sobre as águas. Na minha opinião, é uma das passagens bíblicas que eu mais amo, tanto de pregar sobre, ouvir sobre. Os discípulos, eles estavam naquele barco, enquanto o Senhor Jesus ele tinha subido ao monte para orar. E na quarta vigília da noite, talvez você não saiba o que seria a quarta vigília da noite, mas é entre 3 a 4 horas da manhã, Jesus ele vem andando sobre as águas ao encontro dos discípulos que estão no barco. Quando os discípulos se deparam com aquela visão ao longe, eles gritam assustados, pensando que era um fantasma. E o Senhor Jesus diz que era ele. Pedro era um dos mais ousados. Enquanto eles estavam ali no barco, apavorados, desesperados. E Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ter contigo sobre as águas. E disse-lhe Jesus: Vem, Pedro. Irmão, Pedro agora começa a caminhar sobre as águas. Pedro começa a caminhar sobre aquilo que todos estavam apavorados. Enquanto uns estavam com medo, Pedro estava caminhando sobre o seu medo. Eu quero que você saiba que o Senhor Jesus, ele vai te fazer andar sobre aquilo que te causa pavor. Se é uma depressão, você vai caminhar sobre. Se é uma crise existencial, você vai caminhar sobre. Se é crise de ansiedade, você vai caminhar sobre. Se é uma frustração, você vai caminhar sobre. Eu não sei o que você está enfrentando. Querido, eu não sei qual é o seu medo, mas eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. Você vai caminhar sobre aquilo que está te desestruturando. Você vai caminhar sobre aquilo que está te causando temor, medo. Porque Pedro andava sobre aquilo que as pessoas estavam com medo. Mas ao chegar em direção a Jesus, Pedro começou a temer. Ele começou a olhar de onde Jesus tinha tirado ele. Percebe? Não volte para o lugar onde Jesus havia te tirado, porque senão você vai começar a afundar. Quando Pedro olhava para Jesus, Pedro andava sobre as águas. Jesus era o foco de Pedro. Lembra do que falou o escritor? Que Jesus ele é o consumador da nossa fé e devemos olhar para ele. Então Pedro, enquanto olhava para Jesus, Pedro caminhava sobre aquilo que todos estavam apavorados. Mas quando Pedro olha para o lugar que Jesus o havia tirado e lembra que ele está andando sobre as águas, ele começa a afundar. Mas Jesus pega na mão de Pedro e o levanta e o faz caminhar sobre as águas novamente, o conduzindo àquele barco. Talvez alguém naquele dia deve ter dito para Pedro: Pedro, você afundou. E Pedro deve ter dito: mas eu andei. Quantas pessoas você leu na Bíblia que andou sobre as águas? Jesus é a primeira pessoa. A segunda foi Pedro. Deus reservou para Pedro, e Pedro viveu experiências espirituais que outros não vivenciaram. Quando você estiver disposto a se arriscar pelo seu Senhor, a se envolver com Ele, como nunca antes havia se envolvido, a fazer por Ele coisas que outros nunca fizeram, você vai começar a viver experiências que outros não viveram. Deus tem reservado experiências pessoais apenas para aquele que o busca de uma forma diferenciada. Sua palavra diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí sim serei achado de vós, diz o Senhor. Deus quer ser buscado e Deus será encontrado, contanto que você o busque de todo o seu coração. Como o Senhor Deus falou para Israel, ele disse: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Quando fizeres isso, Deus deixará ser encontrado. Jesus falou em Mateus 7,7, ele diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Há um tempo novo de Deus para a tua vida, e Deus quer que você viva coisas que ainda não viveu. Ele quer que você viva o sobrenatural na sua vida. Amém? Deus te abençoe poderosamente, querido, e fica com essa palavra no dia de hoje.